Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Bom dia, amados. Boa tarde, boa noite. Paz seja convosco. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos que com certeza verão esta mensagem hoje, amanhã ou depois, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente no nome de Jesus de Nazaré. Eu sou o pastor Geraldo, sou pastor da comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro São Luís, no município de Betim, Minas Gerais. Uma cidade promissora, cidade abençoada, próspera, bem-sucedida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nessa oportunidade, eu gostaria de estar agradecendo o Senhor por mais este momento importante de reflexão da palavra do Senhor, onde eu creio que o Senhor há de nos abençoar bastante para a glória do nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal da comunidade cristã Pão de Deus aqui no YouTube, que você possa escrever e colocar o sininho, ativar o sininho para todas as notificações. Aí o YouTube com certeza vai estar enviando para você todas as vezes que tiver uma mensagem nova, ela chegará até vocês, principalmente você que é inscrito no canal, que você escreva e quando você vê a mensagem, você compartilha dando um like, sabe? E também compartilhando com outros amigos aí na sua igreja, aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, para louvor e glória do nome de Jesus de Nazaré. Você dando um like, com certeza você está nos ajudando bastante, incentiva outras pessoas a estar escrevendo também aqui no canal, porque com certeza o nosso Deus em Cristo continuará a nos abençoar rica e abundantemente no nome de Jesus. Sem muita delonga, após a apresentação, cumprimento aos irmãos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor está nos concedendo nesse dia, em podermos estar na Tua presença santa. Pai, o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom, eterna a Tua misericórdia, a Tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Meu Senhor, que Tu possas falar aos corações, abrindo-lhe, pois, o entendimento, quebrantando-lhe, pois, os corações, trazendo luz, Senhor, para que o Teu povo possa receber divinas revelações da Tua palavra e que lares, famílias sejam grandemente abençoadas para a glória do Teu nome, que haja salvação, que haja reconciliação, que haja cura divina, que haja libertação, que haja transformação de vida, de lares, de famílias, isto para a glória, louvor e adoração do nome de Jesus de Nazaré. Glorifica o teu santo Filho, nos purificando e nos santificando na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu oro, Senhor, que a palavra da profecia traga edificação, exortação e consolação. Senhor, é para a glória do teu santo nome. É no nome do Cristo, o nosso Salvador e Senhor, que eu oro e no nome dele eu já te agradeço, pedindo a tua bênção sobre todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor para o nosso coração nesse dia. Marcos, Evangelho, capítulo 4,
versículo 35 até o versículo de número 41. Está escrito assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do mar, ou melhor, subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, dizendo uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eis que eu vos digo, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador dos céus e da terra, desse imenso universo. Ele é o grande eu sou que sou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, noiva amada, comprada, redimida pelo sangue vertido no Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto da palavra do Senhor, essa porção bíblica do Evangelho que Marcos escreveu, capítulo número 4, do versículo 35 ao versículo 41, vem nos fazendo uma grande afirmativa sobre o poder, a glória, a majestade, a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Como ele, como Filho do Deus Altíssimo, com certeza tinha autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre as tempestades, as doenças, os problemas, as dificuldades e sobre os demônios também. Nos narra a Escritura Sagrada no versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde. Lição número 1 para mim e para você. Tarde era para o homem, tarde era para os discípulos, porque para Jesus nunca é tarde. Para Jesus está sempre na hora exata, na hora correta, no momento oportuno. Aqui já tem para mim uma lição, para mim e para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Pode ser tarde para mim e para você. Às vezes batemos na porta, às vezes pedimos ajuda, às vezes pedimos auxílio a uma pessoa, a um colega, um amigo, às vezes um patrão, às vezes um vizinho, às vezes um encarregado do setor aonde você trabalha. Você passa depois, já é tarde, agora eu não posso te atender, eu estou muito ocupado, eu tenho muitos afazeres. Então, isso é para o homem.
para o Senhor, Ele está sempre agindo no momento certo, no momento oportuno, de uma maneira linda, de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor do tempo. E Ele, de uma maneira extraordinária, Ele é um Deus ilimitado. Ele tem todo o poder. Todo o poder está em tuas mãos. Isso é muito forte, isso é muito bonito. Então, tarde era para os discípulos. Mas ainda que a primeira frase, ou a primeira lição para mim e para você, quando ele disse, e naquele dia, sendo já tarde, ele deu uma ordem: passemos para outra margem. Meus irmãos, lição número 2. Quando nós estamos no centro da vontade, ou da ordem, ou do mandamento, ou do chamado do Senhor, não significa que não teremos problemas, ou dificuldades, ou lutas, ou intempéries, ou tribulação, ou até mesmo deserto, ou até mesmo perseguições, sabe? Sim. Lição número 2 para mim e para você. Os discípulos estavam sobre uma ordem expressa de Jesus: passemos para outra margem. Ou seja, nós vamos atravessar esse mar, que na verdade não era mar, era um lago da Galileia, conhecido também como Rio Jordão represado. Mas ainda que era um lago, uma lagoa, sabe? É de água doce, não estava isento de vendaval, de tempestade, das ondas se tornarem bravias, para estar colocando em dificuldade aquela embarcação, e também até mesmo os discípulos que estavam pilotando, podemos assim dizer, e aquela embarcação que com certeza era controlada por remos de força humana e também por velas, que era controlada e dirigida, e até mesmo dependendo da intensidade do vento, ela era uma embarcação ligeira. Se tivesse pouco vento, bem devagar, precisaria de remos para remar, braço humano. Mas o importante, meus irmãos, minhas irmãs, é quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, quando recebemos um chamado, uma ordem, sabe? O Senhor às vezes não fala para mim e para você as dificuldades que nós vamos ter, os problemas que nós vamos ter, a luta que devemos enfrentar, sabe? Ele comumente não fala, porque se falar, a primeira coisa que vai acontecer é que eu e você vão querer desistir, né? Vão querer parar, não vão querer atender o chamado. Primeira coisa que vai acontecer, eu e você está pensando: não vai dar, não tem condição. Que é isso? O Senhor está me chamando para enfrentar problema, tribulação? Não vou. Mas o importante, meu irmão, é eu e você atender o chamado, porque quando nós atendemos o chamado, aquele que nos chamou está junto comigo e com você. E tenha tribulação, vendaval, tempestades, lutas, problemas, perseguições. O importante é quem está comigo e com você nesta embarcação. Perdão. Certamente, sendo o Senhor, nós vamos chegar no porto desejado. Não importa. Então aqui nós podemos entender
e até mesmo remover dos nossos scripts, não é verdade? Aquilo que muitas pessoas dizem. Vem para Jesus que os problemas acabam. Pode acabar num só instante, mas podem também permanecer e ser removidos gradativamente. Sim. A ordem foi clara, mas no decorrer do texto, o que aconteceu? Está escrito aqui, ó. Ainda estou no versículo 35. Passemos para outra margem. O que importa, eu e você estar em obediência, porque nós estando em obediência àquele que mandou ou chamou, ele está comigo e com você nessa empreitada, nessa embarcação, nesse chamado, nesta ordem explícita que ele deu. Versículo 36. Já tivemos duas lições no versículo 35. Primeiro é que é tarde para mim e para você. Para o Senhor sempre é a hora certa, é o momento certo para Ele agir, para Ele determinar, para Ele operar milagres, maravilhas, prodígios, sinais, bênçãos e vitória. Lição número 2. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, não estamos isentos de problema. O que importa é que Ele está comigo e com você. E nesses problemas nós vamos ser mais do que vencedores por aquele que venceu. Como é que é o nome dele? Jesus de Nazaré. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Lição número 3. Devemos deixar as multidões. Primeiro, as multidões não estão no mesmo espírito de fé. As multidões não estão no mesmo chamado. As multidões não estão na mesma ordem, na mesma ordenança. Para quem Jesus falou, passemos para outra margem? Para quem estava naquela embarcação onde o próprio Jesus nela estava. Então há momentos que nós devemos deixar as multidões. Primeiro, as multidões não estão na mesma visão. As multidões não estão no mesmo espírito de fé. As multidões não estão no mesmo chamado. Mesmo, pastor? Sim. Parábola do semeador. Mateus capítulo número 13. Jesus disse que as multidões não é dado entender os mistérios do reino dos céus. Primeiro, que eles iriam ver e não iriam perceber. Segundo, iria ouvir e não ia entender. E tem mais coisas no texto da parábola do semeador. Mas vamos ficar só com essas duas partes. Eles iriam ver, não ia perceber. Em outras palavras, ver com os olhos naturais, mas não iria enxergar. Segundo, ouviria com os ouvidos naturais, mas não iria entender. Mas aí, com relação a discípulos que estavam no barco, no chamado,
Diz Jesus que é dado conhecer o segredo do reino dos céus. Salmos, capítulo número 25, versículo 14, diz de uma maneira especial: para aqueles que temem ao Senhor, Ele revela os seus segredos. Em outras palavras, para discípulo, Ele fala o que não fala para outras pessoas. Quem sabe que as coisas não deu certo para você, ainda que você já está no Evangelho, 1, 2, 3, 4, 5 anos, mais ou menos, é porque você não deixou as multidões. Quem sabe que seu casamento não está dando certo, tem tido muita tribulação, muita luta, muitos problemas no seu casamento, porque você trouxe ainda para o seu casamento muitos conselhos da multidão, muitas coisas, muita bagagem que você aprendeu lá fora e você está querendo aplicar no seu casamento. Nananina, não vai dar certo. Não, não vai dar. Vai dar ruim. Como diz a linguagem dos jovens, vai dar um BO danado isso aí. Vai dar um BO. Não vai ser bom. Sabe que a sua vida espiritual não está indo de vento em polpa, mas pelo contrário, ela está indo de mal a pior, porque você tem deixado muitas coisas das multidões, muitos conselhos das multidões te atrapalhar. Como é que está escrito aqui? E deixando as multidões. Multidões às vezes apenas querem ver. Às vezes para criticar, para falar, ou às vezes para fazer uma selfie, não é verdade? Para pousar na foto, mas na hora do compromisso, do vamos ver, a multidão está fora. Tem isso, pastor? Tem. Lembra do Evangelho de João, capítulo 6? Lá para o todo, versículo 61, 62, 60, 61, 62. Que muitos dos discípulos, ou seguidores, deixaram a Jesus, dizendo, duro é esse discurso. Ou seja, Jesus estava chamando para o compromisso, chamando para a fidelidade, chamando para renunciar. Acharam que aquela palavra era muito dura. Alguma delas que eu tinha dito é que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Em outras palavras, quem não fazer a minha vontade, quem não me obedecer, continuará sendo mero espectador, mas discípulo não. Aí as multidões foram embora. Quando Jesus olhou ao seu redor, tinha 12. E ele perguntou para eles, vocês não querem também ir embora? Aí Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas aí Jesus vai mais um pouquinho, aperta mais um pouquinho. Eu não escolhi entre vós os 12, mas um de vocês é um demônio, um diabo. Estava falando de quem? De Judas Iscariotes. Que coisa triste, né? Desde quando Jesus vai escolher um diabo para ser discípulo? Complicado, né? Mas Judas, as atitudes, ele veio com muito conselho das multidões, com muita tradição, não nasceu de novo, sabe? Aí Jesus dá essa palavra tão dura, dizendo que escolheu 12, mas um era um diabo. Meu Deus. Hein? Isso é sério, né? Pois é. Mas volta aqui para a palavra, ainda que não saiu, só para te dar um exemplo. Então há momentos que teve que deixar as multidões, irmãos. Multidões
em determinado momento atrapalha muito, sabe? Ou se atrapalha. Lembro-me agora aqui do livro do Êxodo, né? Quando Moisés subiu no monte para pegar a lei, que é os 10 mandamentos, Arão ficou sozinho. Os dias foi passando e o povo começou a ficar impaciente, chateado, pensou que Moisés tinha morrido, Moisés tinha abandonado eles, Moisés tinha ido embora. Aí a multidão chegou e começou a apertar Arão. Arão era sacerdote. Pelo menos já tinha sido usado por Deus. A confirmação vem depois, mas ele já estava sendo muito usado por Deus, sabe? Aí a multidão apertou, começou a oprimir, ele com medo da multidão, conselho, né? Falou com o pessoal, com o povo, ó, tira os pendentes, brinco, pulseira, de ouro e traz aqui que nós vamos ver o que dá para fazer. Não é que, daquele tanto de ouro que tinha, não é que colocou lá no... O texto fala do rio, né? São um bezerro de ouro. E o bezerro de ouro eles começaram a adorar, prestar culto, a confusão danada. E aquilo foi uma tristeza para a congregação. Misericórdia. Deixa esse texto por enquanto. Uma hora dessa nós pregamos ele aí. Mas então você vê há momento que a multidão atrapalha muito. Nesse caso era a multidão de crente, viu? Era israelita. Mas começou a oprimir Arão e Arão não soube administrar aquela situação, cedeu e o negócio deu tudo errado. E é um negócio complicado, né? Porque desde quando? Eu posso te garantir que se você pegar e derreter um plástico, ou derreter prata, ou ouro, ou qualquer um outro material aí, alumínio, sabe? Ou cobre, latão, e jogar no chão, não vai dar forma de nada não, principalmente vai escorrer, vai ficar aquele negócio esquisito, né? Vai ficar assim como se fossem os meus dedos, assim, às vezes uma parte mais arredondada, mas depois alguém vai ficar assim igual os meus dedos, sabe? Mas parecia que tinha uma forma ali, sabe? Porque para fazer uma fundição, por exemplo, um bloco de motor, uma panela, ou qualquer uma outra forma aí, precisa de ter, podemos assim dizer, um molde, né? Parecia que eles tinham um molde de bezerro naquele lugar ali, sabe? Porque derreteram e colocaram lá, que a Bíblia chama de burril, e saiu um bezerro com 4 patas e tal, orelha, cara de boi, e aí pode. Coisa triste, foi uma tristeza esse negócio. Então, ó, deixa a multidão, viu? Multidão atrapalha muito, tá bom? Muito. Então, continuando. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Quer dizer então que deixou a multidão, mas não deixou Jesus, não. A multidão tem que ficar, sabe? Conselhos errôneos. Sim. Deixa para trás, mas segue em frente com o conselho de Jesus, que vai dar tudo certo. Assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Às vezes muitos, lição de número 4 aqui para nós agora. Senão número 2 tem que deixar a multidão, sabe? Lição número 4 para nós aqui agora. Muitos começam, mas poucos às vezes terminam, sabe? Por isso, Zacarias 4,10 diz que não desprezeis os dias das coisas pequenas. Sim. Então, alguns barquinhos estavam com eles, mas na hora da tempestade, esses barquinhos já não estavam mais. E aí, meus irmãos, diz a palavra, e levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que enchia de água. Estava sob o mandato de Jesus. Jesus estava naquela embarcação. A ordem era clara, passemos para outra margem. Mas eles não ficaram isentos dos problemas, das lutas, das tribulações,
dos vendavais, dos intempéries, as ondas bravias. Isso pode acontecer no ministério, pode acontecer na vida espiritual, pode acontecer na vida conjugal, sentimental, financeira, profissional. Pode acontecer. Mas o importante é em quem nós temos crido. Se nós estamos olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, como diz Hebreus, no capítulo número 12, os primeiros versículos, versículo 2, 3. O importante é em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado, a quem nós entregamos o curso, a navegação da nossa embarcação, que é a nossa vida. Se Jesus estiver no barco do seu casamento, das suas finanças, sua vida espiritual, familiar, sentimental, ministerial, aconteça o que acontecer, vai chegar na outra banda. Vai. Porque quem tem o mapa da navegação é Ele. Ele é a minha bússola e a sua bússola. Pode ter certeza. Ainda que o Google Maps falha, ainda que o Waze falha, ainda que a bússola de navegação da sua embarcação falha, se Jesus estiver nela, já deu tudo certo. Pastor, é verdade? É. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Tempestade não dura o ano inteiro. Tem sempre um dia de sol. Se as nuvens estiverem escuras, não significa que o sol parou de existir. Pode ser que ele não está conseguindo penetrar naquelas nuvens muito espessas, mas ele continua existindo. E se o sol da justiça for o seu sol, pode ter certeza, seja dia, seja noite, seja tempestade, seja onde for, esse sol vai brilhar e você vai chegar no lugar desejado. Aí, meus irmãos, navegar, tentar. Eles eram pescadores, estavam acostumados com aquele local, entendia da embarcação, sabia mais ou menos o lugar que era fundo e o lugar que não era, sabia verdadeiramente aquela trajetória, o que eles tinham que fazer, mas o negócio foi tão feio, foi tão difícil, foi tão complicado, que alguns remavam, outros viravam a vela e outros tiravam a água da embarcação, mas a coisa continuou ficando pior, engrossou ainda mais, o vento ficou mais forte, e quando o vento está forte, as ondas se tornam indomável. Recentemente, esse varão que vos fala, teve dando um pequeno descanso aí de alguns dias. Tinha local que eu, a minha esposa e a filha estivemos, que não deu para entrar no mar, sabe? Não. As ondas, só se for surfista, sabe, para entrar lá. Só na margem, sabe? Procurava outro lado, que não estava com tantas ondas. E por quê? Porque era vento, estava ventando muito. Sabe? Mas louvado seja Deus. Aqueles homens com toda a experiência, irmão, irmã, há momentos que com toda a experiência sua e minha,
não conseguimos resolver a situação. Precisamos lutar até onde podemos. Mas há momentos que só Jesus. Jesus estava naquela embarcação. Onde ele estava? Na polpa do barco, na traseira do barco. Fosse um barco a motor, é onde o motor estava lá atrás. Ele estava sobre uma almofada dormindo. Interessante, né? Que na embarcação entrava água, mas eu creio que é onde Jesus estava dormindo naquele compartimento lá atrás, chamado polpa do barco, provavelmente não entrou água não, sabe? Porque a almofada, pelo que me consta, deve ser de algodão, de lã, não é verdade? E não pode pegar água, né? Já pensou bem? Alguém deitado, e de uma hora para outra a água começa a molhar, e aí? Foi preciso deles despertarem a Jesus. Por que eles despertaram a Jesus? Porque provavelmente, dentro daquele período de travessia, eles só deixaram, Jesus só dormiu, não era apenas pelo cansaço, que ele era humano, mas de repente os discípulos tinham muita experiência naquele lugar, conhecia tudo ali, e passou a talvez não conversar com Jesus. Se você tiver com alguém, às vezes no carro, ou na sala, ou até mesmo na igreja, né? Sentado do seu lado, ou talvez num avião. Enquanto você estiver conversando com ele, ele pode até dar umas pescadas de uns peixinhos, sabe? Bate a cabeça para trás, aquele negócio abaixa para frente, dá uma chicotada para trás, quase quebra o pescoço, mas ele não garra no sono ainda não. Mas se você parar de conversar com ele, não demora, ele dorme. Quem sabe que aconteceu isso? Passar a não dar atenção a Jesus. Quem sabe que Jesus está na sua embarcação, mas você não está dando atenção para ele. Parou de orar, parou de louvar, parou de confiar, parou de meditar na Escritura Sagrada e aí por diante. O que vai acontecer? Se Jesus não dormir, naqueles dias ele precisava, agora não precisa mais não, viu? Não. E nem dorme nem cochila, conforme o Salmo capítulo de número 121. O Senhor não dormita, nem cochila, nem dorme. Ele é o guarda fiel de Israel. Mas eu e você, às vezes cochilamos. Eu e você, às vezes, vamos distanciando, afastando, até o ponto de dormirmos nós, não o Senhor. Mas de repente, naqueles dias, naquele momento, a atenção não foi mais dada para Jesus. Quem sabe que Jesus entrou na sua casa, na sua vida, mas você não está dando atenção mais. E aí? Não está amando ele mais? Está tendo interesse mais por ele? E aí? A noiva tem que ser apaixonada pelo noivo, porque o noivo é apaixonado pela noiva, sabe? Mas se a noiva começar a distanciar, esse noivado pode acabar antes da hora, né? Antes do casamento. Sim ou não? Principalmente se o noivado, principalmente se a noiva começar a envolver muito com a multidão, sabe? Com a multidão. Mas aí Jesus estava na embarcação, dormindo, mesmo dormindo, estava no controle dele. Despertar Jesus: Senhor, o senhor não vê que nós estamos perecendo, Senhor? Nos socorre. Jesus levantou, repreendeu o vento, sabe? É porque a causa era o vento. A ação era as ondas, a causa era o vento. Repreendeu a causa, a ação foi embora imediatamente. Mandou calar, sabe? Fica silenciosa. E aí quando Jesus manda, cala-te, aquieta-te, o que aconteceu? Houve bonança. Tribulação que você tem vivido, problema que você tem vivido, os intempéries, vendavais, tempestade, ondas bravias, a sua embarcação está sendo,
Porque as ondas, sabe, quando tá brava, não vem só água não, costuma vir mais umas outras coisas, sabe? Vem folhas. Se for no mar, vem as famosas, deixa eu ver se eu lembro aqui, os corais, vem aquelas, ou melhor, corais não, são dos corais, chamados algas, vem junto, Se o mar estiver muito mexido, dependendo do lugar, se os turistas for meio porco, né? Não for que esse turista atento, joga a garrafa e aí por diante, deixa a garrafa na beirada da praia, sabe? As ondas vêm, leva, papel de bala, rótulo de bebidas, hein? Acaba de tomar água de coco, deixa o coco em qualquer lugar. Costuma vir essas coisas também. Costuma vir um bocado de entulho, sabe? Porque às vezes se for só água com a latinha, dá para tirar bastante ligeiro, né? Dependendo da intensidade que ela estiver entrando. Mas costuma vir as outras coisas mais pesadas, aí complica, né? Hein? Se for uma pessoa só, ou bem tira água, ou bem tira entulho, né? Felizmente, quando as enchentes alcançam determinadas comunidades, até mesmo centro de cidade aí, você vê como é que precisa de uma multirão, hein? Multirão, que é multidão de pessoas para tentar limpar, resolver os negócios, porque vem um monte de coisa, geladeira velha, sofá, vem até nova também, né? Vem carro, vem lata velha, mas também vem carro novo, carro zero, até mesmo carro chamado de carro de luxo, né? Dependendo se estiver estacionado num lugar complicado. Dia desse estava chegando eu, a esposa e a filha, dessa viagem que eu falei para vocês aí, sabe? Chegando no meu bairro, eu dirigindo. E por incrível que pareça, tem tipo uma lombada, que é chamada como se fosse um quebra-mola de um lado, e a rua é mão única, sentido único. Eu sempre, dentro da normalidade, eu saio fora desse quebra-mola, dessa lombada, e passo para outro lado esquerdo da pista, sendo ela mão única, não tem problema. De uma hora para outra, não é que eu estava na lombada dessa vez, um galho de árvore bem grande caiu, sabe? Olha se caiu. O sol estava quente, estava ventando, não. Desprendeu lá, não sei o que aconteceu, agora caiu. Caramba, ô senhor, muito obrigado. Chegando em casa, um negócio desse, meu Deus. Vou com conexão, tudo bem, louvado seja Deus. Depois, carro do aeroporto para casa. E quando está chegando em casa, cai um gás de água com o sol quente. Mas graças a Deus eu estava fora da área de risco, sabe? Louvado seja o Senhor. E não aconteceu nada com ninguém. No mínimo, alguém tinha que depois tirar aquilo de lá, porque não tinha jeito de passar. Naquele trajetório da esquerda, não. Mas é para você ver como é que é as coisas. Mas aí chamaram a Jesus. Sua embarcação está sendo perturbada por algum movimento estranho. Convida Jesus, chama ele, grita ele, brada: Senhor, socorre-me. E o Senhor repreendeu o vento, mandou o vento aquietar ou calar, e o mar aquietar as ondas. Aí houve aquela serenidade, aquela tranquilidade. A Bíblia diz que houve bonança, sabe? Aí palavra do Senhor para mim e para você: porque vocês são tão tímidos, ainda não tendes fé? Já tinha um tempo que aqueles discípulos estavam com o Senhor. Mas foi uma boa experiência para eles, que a partir daí eles tiveram outras situações, principalmente depois mais uma tempestade, sabe? Mas eles parece que aprenderam mais, sabe? Porque no final do texto, como termina que se conta, versículo 41, eles indagam pelos outros: mas quem que é esse que ordena ao vento, ao mar e tudo obedece? Eu disse para você no início da minha fala, ele é Jesus de Nazaré. Ele é o Filho do Deus bendito, louvado seja Deus. É assim que funciona. Então, não importa a situação que você está vivendo, a tribulação, a dificuldade, a luta, a intensidade do vento,
as ondas estão caudalosas, o mar está bravio, agitado, mexido. Mas se Jesus está na sua embarcação, clama a Ele, pede a Ele, busca a Ele e tenha certeza absoluta que vai ter bonança. Ei, vai ter bonança no seu lar, vai ter bonança no seu casamento, vai ter bonança no seu ministério, na sua saúde, sua vida espiritual, sentimental, familiar, profissional, sim, financeira. Vai ter bonança, viu? Acredita, no nome de Jesus de Nazaré. Vou revelar um segredo para você agora. Já estamos no mês de novembro, viu? De 2023. Eu garanto a você que se você não viveu milagres nos 10 meses anteriores deste ano 2023, prepara a sua embarcação para você receber algo novo vindo da parte do Senhor, porque vai ter bonança, vai ter um tempo novo para você, para mim, para todos nós, no nome de Jesus de Nazaré. O Senhor nos exorta nesse dia, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, sei que hora que você vai ver a mensagem. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, você já está me seguindo há tanto tempo e não aprendeu? Ou você que entrou na minha embarcação agora e ainda não aprendeu que você não está sozinho? Hein? Que diz Mateus 28:20, finalzinho do texto? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então faça sol, faça chuva. Tenha bom tempo, o Senhor está com você. Tenha tempestade ou não tenha, Ele está com você. Acredita, mas não permita que o Senhor venha dormir. Esteja sempre dando a devida atenção para Ele, porque Ele não te deixou, não te abandonou. Se eu for na sua casa, se você não me receber bem, não falarei com ninguém que você não me recebeu bem, mas provavelmente eu não vou voltar lá mais não. Mas se você me recebe bem lá, pode ter certeza que vez ou outra eu poderei ir aí, ainda que seja uma vez no ano, né? Jesus estava na embarcação, mas eles deixaram ele dormir. Quem sabe que pensaram, ele está cansado e aí por diante, é tarde, né? Tarde para os discípulos, para Jesus não. Nunca é tarde para Jesus operar. Nunca é tarde para Jesus operar um milagre, maravilhas, bênção e vitória, no nome do Senhor. Então deixa a timidez para um lado. Timidez é medo. Timidez leva à incredulidade. Timidez leva à lógica humana, raciocínio humano. Confia no Senhor. E no mais Ele vai fazer em seu favor algo extraordinário. Senhor Deus, muito obrigado pela mensagem desse dia. Tenho certeza que virá bom tempo. Tenho certeza que terá bonança. Tenho certeza que terá bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Em todas as áreas da vida dos teus filhos. O Senhor possa curar, salvar, libertar, reconciliar, trazer alegria, paz, gozo, refrigério, bênção, milagres, maravilhas também, vitória. Eu estou orando, Senhor, estou apresentando ao Senhor essa congregação que com certeza vai estar vendo essa mensagem, hoje, amanhã ou depois. O poder inerente da tua palavra possa discernir pensamentos e intenções do coração e segundo as necessidades de cada um. Só o Senhor tem um bom tempo, tem bonança para os teus filhos, na saúde, no espiritual, no emocional, sentimental, familiar, profissional. Meu Deus querido, em nome de Jesus eu oro. E a todos eu abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo que vem um novo tempo,
vem bonança. O vento, o vendaval aquietou. As ondas bravias se acalmaram. E essa navegação chega em porto desejado. Porque eles chegaram, Senhor, a outra margem e foram fazer uma grande obra na terra dos Gadarenos. Que seja assim para com todos os seus filhos, para com todos que me vê, me ouve. Que seja noiva de Cristo, hoje, amanhã e sempre. Curada, sarada, pura, abençoada, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz. Que Deus em Cristo os abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você não é inscrito no canal do YouTube da Comunidade Cristã Pão de Deus? Inscreva, pois assim, aciona o sininho para que todas as notificações cheguem até você. Você gostou da mensagem? Ao ver, dá um like, compartilha ela com mais 2 ou mais pessoas, no nome de Jesus, ali no seu zap, e com certeza você vai estar me ajudando a abençoar vidas, no nome de Jesus de Nazaré. Deus em Cristo abençoa a todos, graça e paz, até uma próxima oportunidade, querendo o nosso Deus, e Ele quer, no nome de Jesus. Amém.